tem que... Vamos respeitar quem está chegando na hora. Oi? Está chovendo? Ah, é? Logo que cheguei não estava, não. Luz no Caminho, nós vimos que foram as 5 primeiras regras, eram aquelas regras para quem quer entrar no caminho. Então, enquanto não vencer essas 5 regras iniciais, a gente não chega em frente ainda o guardião do portal. O guardião do portal é a nossa própria alma, tá? Depois nós vimos todas elas e entramos então nas regras de quem realmente entrou no caminho. Entrando no caminho, então tem 21 regras para a gente vencer o caminho. Então nós estamos na última regra para quem entrou no caminho. Depois vão vir mais uma série de regras, não vão ser rápidas, não vão ser muito lentas, não, para quem venceu o caminho. Ou seja, o caminho, no fundo, o que a autora está querendo dizer, o que a Mabel Collins está querendo dizer, é que o caminho espiritual não tem fim, não, gente. Então, quando a gente achar que venceu, é uma etapa. Depois dessa etapa tem mais uma, depois tem mais uma, tem mais uma e não tem fim, não. Então, o nosso progresso espiritual, ele é eterno. E a gente só vai ter uma certa compreensão disso quando a gente começar realmente a levar a sério e achar que eu sou um espírito. Enquanto eu estiver achando que eu sou uma pessoa, todos os nossos investimentos, eu estava discutindo aqui com o Álvaro hoje isso, todos os nossos investimentos são investimentos de curto prazo na personalidade. E todos os investimentos que nós fazemos na personalidade, falamos diversas vezes, o caixão é que não vai. Então vai perder tudo. Então nós temos que investir na alma. A teosofia fala que existe a personalidade, existe a alma, e acima da alma existe o espírito. O espírito é divino, o espírito não tem que progredir, ele é eterno, ele é Deus. Mas a alma está em evolução como nós estamos. Então os preceitos em Luz no Caminho são preceitos para o desenvolvimento da alma. A alma é intermediário entre a personalidade e o espírito é Deus. Então, enquanto nós não investirmos pesadamente, fortemente no desenvolvimento da alma, a nossa vida aqui, como personalidade, é uma vida sem muito sentido, tá? Sem muito sentido. Todas as conquistas que nós temos na vida, voltados a essa própria vida, quando nós voltamos a ser alma, não tem serventia nenhuma. Então, essas 21 regras principais aqui, que são para o desenvolvimento da alma, isso aqui é um exercício diário. Tá? Então, eu estou sempre puxando a orelha, não é de vocês não, eu estou puxando a minha, tá? Para a gente investir cada vez mais realmente no desenvolvimento da alma. Porque quando nós morrermos, gente, nós vamos recobrar a consciência da alma. Não deixem acontecer essa tristeza que eu falo aqui sempre. Quando você recobrar a consciência e olhar para trás e ver que personalidade porcaria eu fiz. Aproveitou nada. Então, o objetivo da vida não é turismo, o objetivo da vida é simplesmente a evolução da alma. Quando a alma chegar num estágio mais avançado, por consequência, as personalidades que são geradas pela alma também vão estar num estágio bem melhor. É só a gente observar os grandes seres que aqui vieram, o Cristo, o Buda, o Krishna, todos eles. São personalidades, mas são personalidades que tiveram uma vida fantástica em prol da humanidade.
e não do ser individual. Hoje nós fazemos todo o investimento no indivíduo, mas vai chegar uma determinada época que o desenvolvimento vai ter que ser no todo. Então, só recapitulando, a 21ª regra é: busca a flor que desabrocha durante o silêncio que segue a tormenta, não antes. A planta crescerá e se desenvolverá, lançará ramos e folhas e formará botões enquanto prossegue a tempestade e perdura a batalha. A batalha é a batalha do superior contra o inferior. Então nós temos todos o nosso lado luz e temos o nosso lado sombra. Então, enquanto o nosso lado luz não sobrepujar o lado sombra, essa batalha não tem fim. Então, aqui é só para lembrar o preceito 21 que nós estamos discutindo. E agora nós vamos onde nós paramos. Nós terminamos os comentários sobre esse preceito feito pela Mabel Collins. O que você está pensando no computador? E vamos agora começar os comentários feitos pelo Yogi Ramacharaka sobre o que é esta flor. Esses comentários são muito profundos e ele mesmo cita que essa 21ª regra é a regra mais importante quando nós estamos no caminho. Então, o que o Ramacharaka fala sobre essa flor que vai desabrochar em nós? Ela desabrocha no silêncio, depois da guerra, ou durante a guerra, no final da guerra, e a flor da consciência espiritual. Hoje a nossa consciência é a consciência da personalidade. Enquanto nós vivermos na consciência da personalidade, nós vamos dedicar a nossa vida ao desenvolvimento da personalidade. Quando nós percebemos que nós temos uma consciência espiritual a ser desabrochada, isso significa uma expansão de consciência. Então, gradativamente, quando a gente vai seguindo os preceitos de luz no caminho, nós vamos gradativamente abrindo a nossa consciência. Então, enquanto a gente não abre a nossa consciência espiritual, então isso que nós estamos fazendo aqui, de fazer cursos, de fazer estudos, de estudar livros diversos, procurar, tudo tem sentido na vida. Mas à medida que a gente vai avançando, começa a haver uma certa expansão de consciência e nós começamos a ser intuídos. A intuição passa a ser forte e a instrução real da espiritualidade, ela começa a vir de dentro. Isso eu afirmo, gente. Façam. Mergulhem profundamente, aprendam realmente a ler, que quando a gente aprende a ler, ou a ouvir, ou a ver, a observar, então nós vamos ver que realmente toda a natureza se esforça para nos mostrar qual é a realidade da vida. Enquanto nós estivermos unicamente focados na personalidade, a gente vai estar sempre nadando na superfície. Então é necessário mergulhar, e mergulhar cada vez mais fundo, cada vez mais fundo. Então isso é a consciência espiritual. A consciência espiritual, ela transcende o cérebro e transcende a mente. Na teosofia a gente mostra claramente que são diversos planos de manifestação. Nós, como pessoas, conhecemos praticamente 3 planos, que é o plano físico, o plano das nossas emoções e o plano do pensamento. A consciência espiritual vem depois do plano do pensamento. E a consciência espiritual, pelo fato de estar mais sutil do que o pensamento, ela só entra na nossa mente e chega no nosso cérebro quando o cérebro está tranquilo, relaxado, aí ela entra. Então aqui, a flor que nós estamos querendo desabrochar é isso. Então, essa flor, ela é a que causou o brotar da semente. A semente da alma foi lançada. A flor, aquela flor que é o Atma no coração, é dito que o coração espiritual fica do lado direito, o coração físico fica do lado esquerdo. Tá? Então a flor espiritual, que é ela que jogou a semente. E qual que é a semente? A semente é a alma. Então a criação da alma, que foi a transição entre o reino animal e o reino humano, criou-se a alma humana e, entendo a alma humana,
Então começou realmente o desabrochar dessa semente aqui, o brotar da semente. Começou a formar raízes, crescimento da planta, lançou folhas, ramos, até que enfim apareceu o pequeno botão do espírito e o verdadeiro desenvolvimento começou. Ou seja, o desenvolvimento da alma, ele vai por conta da natureza até um determinado estágio. Mas chega num determinado estágio que o desenvolvimento da alma, ele vai ser totalmente orientado por essa flor espiritual, por essa consciência espiritual. E quando chega esse estágio, então é aquele ponto que estamos falando que nós vamos ser totalmente seres intuitivos. Intuição é além da mente. Intuição é completo. Intuição são ideias que vêm com começo, meio e fim. Vem uma ideia completa e a gente começa a destrinchar a ideia. É assim que vai começar esse trabalho. Então esse aparecimento do botão da consciência são os primeiros raios daquilo que se chama iluminação. Isso aqui é o período crítico da evolução da alma. Por que é o período crítico? Porque enquanto nós somos totalmente ignorantes do que nós somos espiritualmente, nós não temos problema nenhum. Ninguém tem. Você pega uma pessoa que realmente é totalmente materialista, ele não está nem aí com espiritualidade, está muito bem na vida dele e não quer saber de nada. A nossa dificuldade maior é que nós estamos nesse ponto intermediário. Nós não somos tão ignorantes, porém não chegamos ainda na consciência da alma. Então o que acontece aí? A ignorância puxa por um lado e o espírito puxa por outro. E quem está no meio? Nós. E aí a gente sofre. Oi? Não entendi quem é que falou. Dá conflito, pode até dar até dor, conflito, doenças somáticas. Gera conflitos, gera dor, gera um monte de coisas, tá? Então, tanto que a Bíblia fala, né, que você não pode servir a Deus e a Mamon. Você tem que, uma hora tem que optar. Hoje nós estamos servindo a dois seres. Estamos servindo a Mamon, que é a matéria, e estamos servindo a Deus, que é a consciência espiritual. Mas isso não pode ficar por muito tempo, não. Isso leva a doença. Leva a doença. O cara que serve totalmente a Mamon, totalmente a matéria, ele não passa por problema de doenças de cunho, de fundo espiritual. Mas quem serve os dois lados, ele passa por doenças de fundo espiritual. É a guerra mesmo. Tá? Então a flor se abre somente depois da tormenta, depois que você realmente está dentro da guerra, está ferrando lá na guerra mesmo. Tá? Quando o silêncio tomou o lugar do ruído dos ventos, do trovão, dos incidentes da tempestade, então chega a calma, né? Um período de descanso que segue a tormenta. Então nesse período de descanso, aguardam a alma grandes coisas. E o aguardar a alma grandes coisas é a expansão da consciência. A personalidade, que somos nós, no fim do ciclo, nós somos absorvidos pela alma. Então a personalidade deixa de existir, mas a memória da personalidade fica na alma. Como o espírito, que é essa flor que gerou a alma, acontece a mesma coisa. O espírito ele vai sendo absorvido a alma vai sendo absorvida pelo espírito, da mesma forma que a personalidade é absorvida pela alma. Então o que vai acontecer num determinado estágio, hoje, nós somos personalidade, a grande maioria das pessoas, puramente esquece, não entende nada de espiritualidade. Vão na igreja, fazem uma série de coisas, mas não estão procurando Deus. Quem começa a procurar Deus realmente, a responsabilidade aumenta, tá? Decidam de vez, não fica procurando um pouquinho e para um pouquinho, porque isso aí só vai trazer problema, tá? Então esse processo vai chegar uma determinada época que essa separação entre personalidade, alma e espírito não vai existir mais. A personalidade é fundida com a alma e a alma é fundida com o espírito. Então nesses casos o espírito se manifesta aqui no plano material, sem nenhum impedimento. É só ver os grandes seres que vieram aqui dessa forma, Buda, Krishna, Cristo, isso que a gente está sempre falando, esses mesmos exemplos. Tá? Eles não têm impedimento nenhum. Eles são personalidade, mas ao mesmo tempo são espíritos. Tá? Então acontece. Então lembra-se, quando você estiver no meio da tormenta, nessa inquietação que destrói tudo que você apoiava, porque vai destruir tudo. Tudo.
tudo aquilo que a gente sempre se centrou, que somos na nossa personalidade, isso, quando a expansão da consciência vir, a consciência é muito mais do que a personalidade, muito mais. Então você é a personalidade, mas você é muito mais do que aquilo. Então esse ser muito mais do que aquilo, isso é um novo nascimento. É um novo nascimento. Então você vê, tudo aquilo que a gente se apoiava no quê? A gente se apoia nas nossas emoções e nos nossos pensamentos. De repente vem um negócio muito maior do que os nossos pensamentos, subjuga aquilo que são os pensamentos e a gente então realmente perde aquele apoio. Quando parece que tudo foi te tirado, que você ficou sozinho, você ficou sem conforto, sem arrimo, é assim que a personalidade se sente, é assim que o ego se sente. O ego luta de todas as formas para impedir que isso aconteça. Então o ego é o nosso, como se diz, do ponto de vista da alma, é o nosso inimigo. Ele está lutando para impedir essa expansão da consciência. Tá? Mas isso não tem jeito. Não tem jeito. A criança, para se tornar um homem, já demos o exemplo aqui outras vezes, ela deixa de ser criança. Não é mais criança, se tornou um homem. Então nós, para nos tornarmos a alma, nós deixamos de ser personalidade. Somos um negócio muito maior. O homem é maior do que a criança. Né? Mesma coisa. Então nessa aflição, quando a gente está nessa guerra, nós nos identificamos ainda com a nossa personalidade e é medo de mergulhar no todo. Então vem aquela aflição, mas vem um descanso, vem uma paz que excede o entendimento, e essa paz que uma vez chegou, ela não se afasta mais. Então o tempo de que você tinha muita crença, ele passa, que hoje nós temos crenças. Tá? É aquele ditado lá que um discípulo chegou para o mestre e perguntou para o mestre: mestre, você acredita em Deus? Ele falou: eu acreditava, agora eu sei. Nós somos na fase do acreditar. Ele sabe. Então o tempo do saber chegou, porque a tua consciência é maior do que a tua mera consciência ordinária. Então, e essa procura que nós estamos fazendo hoje, que ela é mais ou menos tateando, que nós estamos procurando, passa a ser uma coisa real. Não que hoje seja irreal, mas é irreal por causa do nosso ego, que não compreende isso. Então passa a ser real essa procura. Então vamos ver o que acontece nessa tormenta que precede o desabrochar da flor. O que acontece nessa tormenta que vamos falar agora. Então nós saímos dos degraus superiores da mente instintiva. A mente instintiva é a mente do animal. Na transição animal-humano, a alma é pouco mais do que um animal, pouco mais. O instinto é a parte mais importante. Mas, como nós já tivemos uma série de vidas, gradativamente a razão vai sendo desenvolvida. Tá? Então nós saímos dos degraus superiores da mente instintiva. Esses degraus superiores são os degraus equivalentes aos animais mais avançados. Chimpanzé, golfinho, essas coisas assim, tá? Passa para o homem no plano do intelecto. Então, nosso intelecto vai desenvolvendo, nós vamos criando uma mente nova. Hoje, os cientistas falam claramente isso, é o córtex cerebral. O córtex cerebral é da evolução humana e o cérebro reptílico é a nossa origem do mundo animal, tá? Então, nós passamos para o intelecto e vida após vida, isso aí vai crescendo, vai crescendo. Então, o nosso córtex cerebral, que é a mente nova, ela hoje já está relativamente bem avançada. Mas mesmo assim é dito que a gente utiliza 10% da capacidade do nosso cérebro. Ainda falta muita coisa para aprender. Então, o homem, no plano instintivo, ele não se preocupa com os problemas da vida. Aquilo que eu falei, enquanto você tem ignorância, que problema da vida? Que nada, o negócio é comer, beber e dormir. Estando comendo, bebendo e dormindo, está tudo bom demais. Então essa é a fase aqui, né? Não se preocupa com esse, nem reconhece esse enigma que passa pela vida. Simplesmente vive, tá? Então os cuidados dessas pessoas pertencem muito ao plano físico. Satisfaz as necessidades físicas e não se interessa por o resto, tá? Isso aqui é o estado em que se acha a infância da humanidade.
tá? Onde realmente a preocupação é com comer, beber, dormir. Satisfez, está tudo que beleza. Então isso aqui é a infância da humanidade, e se a gente olhar direitinho, às vezes a gente está sendo meio pessimista, né? Mas a grande parte da humanidade está nessa fase. Grande parte está. Tá? Tem mesmo aqueles que estão frequentando igrejas, como estou falando uma coisa assim, eles procuram igreja para resolver o problema existencial dele. Ele quer perdão para os pecados dele, no fundo é isso. Tá? Então, depois de algum tempo, começa a haver uma inquietação. O intelecto começa a despertar, recusa-se deixá-lo continuar a aceitar as coisas como certa, e impõe uma situação. Novas questões se impõem e exigem resposta. Então, é a fase que nós estamos aqui agora, gente. A gente despertou e começa a perguntar por quê. Então, o homem começa a ser perseguido pelo porquê. É o que nós estamos aqui agora. Por quê? De onde que eu vim? Lembra quando começamos esse curso que eu fiz 4 perguntas? Que no final do curso a gente ia tentar responder de novo? De onde que eu vim? Onde que eu estou? O que eu sou? Para onde que eu vou? Se a gente responder essas 4 perguntas, é essa fase aqui agora. Por quê? Isso já vem da alma. Então é a alma que começa a entender essas perguntas de que nós somos um pouco mais do que nascer, viver e morrer. Então começa a aparecer tudo isso. Abrem-se novos mundos, os desejos se multiplicam aos milhares. Então, muito desejo, seja de ordem material, seja de ordem um pouco mais sutil. Somos cheios de desejo, tá? E a mente põe-se a cultivar, a satisfazer os desejos e pensando que nisso encontrará a felicidade. Eu satisfazendo os meus desejos, eu satisfaço eu vou ser um cara feliz. A gente tem certeza que não é assim. É só conseguir o teu objetivo de hoje. Meu objetivo de hoje é conseguir uma Ferrari. Aí eu consigo uma Ferrari. Entro dentro daquela Ferrari, depois de uma semana... Está com uma Ferrari, mas já não satisfaz mais. Deixou de satisfazer. Rapaz, insaciável. É assim. Tá bom, então que seja um carrinho menor, que seja uma casa. É isso aqui. Então a gente quer isso aqui, satisfazer os desejos. Então desejo não tem fim. Enquanto a gente quiser satisfazer esses nossos desejos, nós somos escravos. Estamos correndo atrás de satisfazer nossos desejos. É ruim. Não se a gente não tivesse os apegos aos desejos. A gente já falou diversas vezes, deixa o desejo vir, satisfaça o desejo e esqueça ele. Mas a gente não esquece, a gente quer mais, quer mais, quer mais. Pois é, do ponto de vista da personalidade mas é essa, Mário, eu vou te falar de novo, você está sempre no mesmo ponto. O desejo é a maior força para te trazer de volta. Enquanto tiver desejo pelo mundo, tu reencarna. Tu volta para o mundo. Quando tu não tiver mais desejos, tu não volta mais. Se esse é o teu objetivo, que você fique. O meu não é. O meu objetivo é sair daqui. É mesmo? É mesmo. Aqui, a porta de saída está aqui, ó. E quem vai ensinar nós depois? Quem? E quem que vai ensinar nós? Ah, pode ter certeza que sempre tem algum trouxa aí que vem. Tem. Sempre tem alguém aí que vai querer dar uma de instrutor. Mário, eu já falei para vocês, vou dizer de novo, eu não sou instrutor, eu sou um estudante como vocês são. Só isso, tá? Então, eu não aceito esse título, porque eu já entendi, claro, já contei essa história, alguns que não ouviram, eu falo de novo. Tem um amigo que falava para um outro lá, para não aceite vínculo nenhum, crie vínculo, depois quando o cara morre, o que acontece? Ele não encontra o que ele quer, ele procura aquele instrutor que estava vivo e fica esperneando atrás dele depois. Tá? O Jung já falou isso aí claramente. Tá? O cara tem desejo de aprender uma série de coisas. Aí ele tem um instrutor, e o instrutor se arvora como sendo o dono da verdade. Então esses caras, quando morrem, eles procuram ele.
Depois ficam espizinhando ele lá e atrasando a vida dele. Por isso que o Cristo não aguenta mais ninguém. Né? Não. Todo mundo lá enchendo o saco dele. Até Então, somos todos estudantes, tá? hoje. Tá. Então, isso aqui. Então, a gente tem que não encontra a felicidade mais nos desejos, a alma fica inquieta, crescente, e a alma quer voar mais alto. Quer voar mais alto. Porque, como te falei, os desejos materiais, tudo bem, a gente tem necessidade. Mas chega uma hora que não traz mais prazer, não traz mais alegria. Prazer talvez até traga, né? Mas não traz alegria, não complementa. Tá? O intelecto resiste a isso, porque o intelecto é o ego quer satisfazer os desejos, então ele quer ficar aqui dentro. Então, como ele acha que esse negócio de querer procurar a alma, isso aí é superstição, isso aí é credulidade. O negócio é aproveitar a vida. Então é assim que vai. Então fica em círculos, esforçando para resolver os grandes problemas, lutando pela paz e pelo descanso, que em algum local o aguardam. Então é que ele está, gente. Tá? Tem que compreender, Mário. Nunca é demais repetir mais uma vez, esse mundo aqui, ele é triste. Ele é triste. Tá? Você não acha ele triste que você está no topo da cadeia alimentar. Tá? É só você sair do topo da cadeia alimentar, você vai ver o tanto que esse mundo é triste. Bom, ele pega umas peças todo dia, você tem que estar esperto, ele tá louco, pode pegar. Tá bom, Mário, eu vou te jogar uma praga para você viver até os 110 anos, para você ver o tanto que isso aqui é bom. Você vê. Tá? Quando você tiver com teus noventinha lá, você vai ver o tanto que isso aqui é bom, viu? Aí você vai ver. Tá? Tá bom, hoje tem muita coisa. Mas Então, ainda não tem a ideia que tem uma solução possível, é o desenvolvimento de alguma coisa do que ele mesmo. Tá? Que o tornara apto a ser usado como instrumento de alguma coisa maior. Então, quando nós soubermos que a personalidade é um instrumento da alma, a personalidade foi criada pela alma. Então, o dono da personalidade é o Criador, é a alma. Então, a gente obedece à alma. E a alma, ela fala, vinde a mim, que o meu jugo é leve. Então, ela pede muita coisa, muito pouca coisa, para que a gente sirva a alma. Mas o ego é exigente, muito exigente, ele quer mais e mais. E nós correndo atrás. Então, muitos reconhecem que esse estado de inquietação mental, labor espiritual, o nosso intelecto confessa que não consegue resolver essas questões que exigem respostas. Então, nós estamos nessa fase agora. Queremos respostas, quem sou eu, de onde que eu vim, para onde que eu vou, onde que eu estou, e não sabe responder. Nós não sabemos responder nenhuma dessas perguntas. Sinceramente, se a gente olhar direitinho, não sabemos responder. Não sabemos. Podemos continuar nossa ignorância. Então a gente está no meio dessa tormenta mental, que é justamente aquilo que eu falei, nós estamos numa fase em que o ego está puxando por um lado para manter as prerrogativas dele e a alma está puxando do outro para se tornar a alma encarnada. E nós estamos no meio. Estamos ali. Tá? Então a gente vê que tudo é arrancado, tudo é varrido, tudo que parecia firme e durável acontece. Então ficamos sem paz, sem consolo, os ventos jogam a gente para cá, para lá, a gente não sabe qual que é o fim. E a esperança nossa, o que é? Aquela mão invisível. Aquela mão invisível que sempre nos conduziu, que a gente nunca deu atenção a ela. Tá? Tem dois lados, nós já explicamos aqui, que o mundo, quando foi criado o mundo matéria e o mundo consciência. Nós somos dois em um. Nós somos matéria e somos consciência. Então, matéria é esse lado nosso que está lutando, e o nosso lado consciência é essa mão invisível. Então, essa mão invisível está ali para te levar de volta para casa. Para realmente não voltar para cá. Enquanto a gente não tiver essa percepção de que o vir para cá não é grande coisa, nós não vamos realmente avançar muito. Aqui está bom. Aqui está bom. Tá? Chega um determinado tempo que vem um raio de luz que entra nas nuvens, clareia os pés do peregrino, que ainda está na tormenta, dá um passo, acha um novo caminho, que pode dar mais alguns passos, e em breve ele vai estar num país novo. País novo.
Mas é um país, não um país físico. Você saiu do Brasil e foi para a Argentina, aí tu não avançou nada. E é ruim. Né? Mas se você sai do Brasil e vai para um plano etérico, onde as dificuldades materiais são muito menores, então tu vai descobrindo isso aqui, que você vai entrar num mundo novo. Então é essa consciência que a gente tem que ter pelo menos uma experiência pequena que a gente tenha disso, aí você começa a investir um pouco mais. Mas essa experiência pequena, ela só vai vir para a gente, como se diz, ter uma cenourinha na frente, que lá é muito melhor. Essa experiência só vem efetivamente quando a mente dá um sossego para que o espírito realmente ilumine a mente. Uma vez que a gente faça isso e tenha um vislumbre do que é esse mundo, sem conhecer ele profundamente, é suficiente. É suficiente. E para fazer isso não tem outro caminho. Você pode escolher o caminho que você quiser. É diminuir a atividade mental. Diminuir. Cada vez menos. Se você não está trabalhando, em vez de ficar inventando jogos mentais, dá um sossego para a mente e relaxa. Então esse é o caminho para você entrar nesse mundo novo, para você ter um vislumbre desse mundo novo. E uma vez tendo esse vislumbre, como eu falei, a gente vai cada vez mais profundamente seguir esse caminho. Então a luz da consciência espiritual, que é o nosso lado, é o nosso Atma, é o nosso Self, ela começa a guiar o peregrino no caminho de aquisitar, se você tiver coragem de segui-la. Porque para seguir a luz, você tem que se entregar. Entregar, sem medo, tem que mergulhar, se põe na mão de Deus, deixa que Deus leva você. Mas como nós somos muito acostumados, não, eu que me levo, então a gente às vezes não tem coragem de seguir. A luz do Espírito sempre guia para um lado seguro, mas poucos de nós têm confiança e fé para receber. Confiança e fé. Quem é que se entrega a gente? Vamos responder direitinho. Quem é que faz uma paradinha de 15 minutos por dia? 15 minutos é pouco, precisa de um pouco mais. 15 minutos é para preparação. Depois desses 15 minutos de preparação, você começa a conversar com a tua alma e fala, olha, me rendo sem condições. Vou assinar esse cheque aqui em branco. Você é o chefe. É exercício. Isso é um exercício. Ontem, aqui na aula de teosofia, eu estava falando que nós temos nos estudos da teosofia alguns estágios depois da morte. Né? A gente morre, vive durante um certo tempo no plano astral, depois vive durante um certo tempo no plano mental, aí é absorvido pela alma. Esse processo é muito lento da alma absorver a personalidade. Mas quem em vida faz esse processo de você se entregar à personalidade, se entregar para a alma em vida, então a tua vida pós-morte não vai ser inconsciente como ela se torna. Hoje a alma fica totalmente inconsciente depois da morte, até que ela complete a morte, que a morte são 3 estágios. No terceiro estágio, que a alma recupera tudo. Esse período de 3 mortes, ele é muito lento. Então, se a gente aprende a fazer 2 coisas em vida, não precisa morrer para fazer isso. Aquele estágio que a gente chama de dhyana, dentro dos passos do Patanjali, que é o 7º estágio da meditação, onde você recolhe todo o teu passado, psicológico, não o passado real. O passado real, gente, o que você fez, não tem conserto. Isso aí aconteceu, não tem mais jeito. Mas o passado psicológico, que é aquilo que a gente cria em torno de um fato, se você faz a limpeza disso em vida, e se você faz a entrega da personalidade para a alma, você faz isso em vida, o processo de transição, de retorno à alma é muito rápido. Muito rápido. Quem não faz essa entrega em vida, tanto do teu passado psicológico, quanto da tua entrega em vida, o processo pós-morte pode demorar até 2000 anos. Até 2000 anos.
de acordo com os ensinamentos da teosofia. Então, gente, isso aqui já é uma espiritualidade profunda quando a gente isso aqui. Você começa a ter confiança e fé para realmente fazer aquilo que você só vai fazer depois que você morrer. Você faz agora. Em fazendo isso em vida, isso é muito mais simples, muito mais fácil. Então a tua transição no pós-morte é muito mais tranquila, do ponto de vista da alma. Do ponto de vista da pessoa, esse processo pós-morte, de repente ele até pode ser interessante. Mas ele é longo, até começar uma nova experiência. Uma nova experiência significa uma nova encarnação. Então isso aqui faz parte desses processos, quando a gente começa a ver isso aqui, ó, e a gente começa a ser instruído de dentro. Então hoje, para mim, isso é um exercício de fazer diariamente um processo de limpeza, não só no que eu fiz hoje, como no que eu fiz no passado. Estou sempre procurando levantar a poeira e consertar os estragos que eu fiz dentro de mim mesmo, dentro da minha alma. Qualquer coisa que você faça aqui, que marque na tua alma, você vai ter que consertar. Não tem outro jeito. Então comecem a fazer esse trabalho agora. E comece esse trabalho de entrega também, porque isso aqui, para mim isso é muito certo. Vai ser muito mais fácil o processo da morte depois. Vai ser morte consciente. A morte, para quem não faz esse tipo de coisa, é uma morte inconsciente. Nós vamos continuar indo para umas regiões, mesmo que sejam umas regiões boas. Tem regiões boas nesse processo, não são só regiões ruins. Tem regiões boas. Mas a alma não tem praticamente influência nenhuma nisso aí. Então ela está presa. O objetivo da alma é vir nesse mundo, colher as experiências e voltar para a alma, rapidinho. E depois vive lá no plano da alma sem nenhuma coisa para baixo, que qualquer coisa para baixo do plano da alma dá trabalho para a alma manter isso vivo. A alma tem um trabalho imenso em nos manter vivo nos planos inferiores. Agora, enquanto nós temos a consciência do plano inferior, não temos a consciência da alma, a alma que se dane. Está lá. Quando você começa a entender que você é a alma e para se manter aqui dá um trabalho danado, então você começa a ser cooperativo. Então esse é o trabalho que nós estamos tentando passar aqui de pouquinho em pouquinho, para que sejamos proativos no nosso processo evolutivo e no nosso processo de pós-morte, inclusive. Tá? Então os raios passam a ser percebidos para aqueles que estão prontos para receber, que tenham confiança e que sua vista possa suportá-los. Tá? Porque hoje a nossa percepção de luz é de fora. Hoje a gente, para existir, precisa de luz de fora. E essa luz de fora vem do sol, vem das estrelas, vem de uma lâmpada. Precisamos dessa luz de fora. Agora, o espírito, ele é auto-iluminado, ele não precisa de luz de fora. Então, quando você começa a ter vislumbre do espírito, então essa luz dele é muito forte, muito forte. Então a gente não consegue nem suportar. Então temos um longo trabalho a ser desenvolvido e, volto a dizer, esse trabalho, ele tem que ser feito aqui, em vida. É aqui que tem que ser feito. Não é depois não, agora. Tá? Então começa a sentir que você é a alma. Que hoje o que nós fazemos? Nós pensamos que possuímos uma alma, quando é totalmente o contrário, é a alma que nos possui. Mas não, eu tenho uma alma. Inverta a situação, é a alma que nos tem. Então, quando você tem essa percepção aqui, você está se aproximando da consciência espiritual. Aí a gente vê que realmente a gente se coloca no nosso devido lugar. Eu só existo porque por trás de mim, nos planos sutis, tem uma alma que me sustenta. Se a alma deixa de me sustentar, morreu. Vê a importância desse negócio de compreender isso aí.
Então a coisa mais importante em tudo que a gente faz aqui, gente, nesses workshops de terças-feiras, o mais importante é isso aqui, é se colocar no lugar da alma e compreender que você é a alma, e não pensar que você possui uma alma. Então tuas atitudes vão mudar, teus investimentos vão mudar. Você vai continuar comprando a tua Ferrari? Vai. Mas você vai fazer outras coisas além disso. Tá? Então se distingue 2 períodos no florescimento da flor. O primeiro período é a percepção da consciência do eu sou. Então eu sou a alma, o primeiro período. O segundo é o conhecimento cósmico. O conhecimento cósmico é quando você já não é nem mais a alma, tu é o espírito. Então, quando tu tiver a consciência do espírito efetivamente, tu é Deus. Onipotente, onipresente, onisciente. Tudo. Tu vai criar o que tu quiser. Na hora que você quiser. E sabe o que você vai fazer quando chegar no estágio desse? Nada. Para que criar um negócio se você está na perfeição? Para que criar um negócio aqui nesse mundo? Viva a perfeição. Viva. Ah. Então esse é o próximo passo, que é o conhecimento cósmico. Muitos que não experimentaram essa consciência desse eu sou, talvez seja uma simples concepção intelectual do eu. É aquele caso que a gente está falando aqui, ó. A gente acha que tem uma alma, isso aqui é uma concepção intelectual. Aquela brincadeirinha que eu falei aqui, eu acreditava em Deus, agora eu sei. Eu acreditava na alma, agora eu sou a alma. Então muda, o foco muda totalmente diferente. Tá? Então, ela deixa de ser uma mera concepção intelectual, é mais do que crença ou fé cega na autoridade que alguém está falando, e é mais do que na crença divina de uma promessa de imortalidade. Porque o ser humano, ele, de uma forma ou outra, ele procura a imortalidade. Ele não quer morrer de jeito nenhum, ele quer ser imortal. Tá? Sabe que é impossível, mas no fundo o que ele quer é isso aí. Tá? A matéria, ela desgasta, não tem como. Tá? Então isso aqui é uma consciência, um conhecimento de que o homem é a alma, certeza de que é um ser espiritual imortal. Quando você tem a certeza que tu é a alma, então você se tornou imortal. Mesmo que você morra. Tu é imortal. Porque o morrer é perder o corpo. Não é perder a consciência. Então você tem isso aqui. Você perde totalmente o medo de morrer, gente. Totalmente. Hoje, gradativamente, a gente vai ampliando essa consciência. Não que a gente deseje morrer, que desejar morrer também, está errado também. Não pode desejar morrer. A alma é que define quando vence o processo. Enquanto não vencer o processo dessa vida, a gente tem que viver, tem que aceitar. Porque nós somos criação. Ao mesmo tempo que nós somos a criatura. Mas, ao mesmo tempo que nós somos a criatura, quando você tem a consciência de que você é a alma, então você passa a ser também o criador. Então, criador e criatura, se a criatura deixa de existir, você é o criador, que diferença que faz? É a mesma coisa eu tirar essa camisa aqui e jogar ela fora. Nada além disso. Então a gente perde. Não tem mais receio nenhum do que é enfrentar esse negócio chamado morte. Não que vai resolver tudo, tá? Que nós carregamos dentro de nós um certo karma, de uma certa forma, isso tem que ser vencido também, tá? E a morte, normalmente, ela está associada com dor. Quase sempre, é difícil aquele cara que morre sem o mínimo. Tem aquele que morre dormindo, né? Mas vem, a idade e a coisa pega, né? Então tem coisas que você tem que sentir que você é uma alma e não pensar que você é uma alma. E como é que você sente que você é uma alma e não pensa que você é uma alma? Não tem outro jeito, é parar de pensar. Enquanto você estiver pensando que você é uma alma, você não é a alma. Quando você for a alma, então você parou de pensar. Então todas as escolas de yoga, o objetivo maior dela é isso aí, é parar de pensar. Mas o parar de pensar, para a grande maioria das pessoas aqui, é o fim. É o fim. Como parar de pensar? O pensamento é a ferramenta mais importante que eu tenho. Eu sou o pensamento. Eu sou as ideias.
Eu sou isso aí. Então é isso aí, a gente não acredita que a gente é algo maior do que ela, então fica nessa coisa. Então isso aqui passa pelo sentir. Então eu tenho que parar de pensar. Então é aquele exercício diário, meia horinha, 15 minutos de respiração, relaxamento. Você vai ver que os olhos começam a ficar umedecidos. Começam a ficar umedecidos como se estivesse correndo lágrima. Aí você vai relaxando, vai relaxando. Você começa a conversar com a tua alma, aqui, dentro de você, esse exercício. Faz, gente, não dói. Já falei quantas vezes isso para vocês. Não dói, pode fazer. Ah, mas isso é baboseira. É baboseira, mas é bom. Experimenta. O que acontece é que a pessoa quer experimentar pela primeira vez e quer resultado. Enquanto não houver seriedade nessa busca, os resultados vão ser infrutíferos. Aí a gente acaba não seguindo muito. Mas vale a pena seguir. Então essa consciência do eu sou vem a alma que se desenvolveu para admitir esses raios do saber, que vem da mente espiritual. Então a alma sabe. Tem certas coisas, gente, aqui no curso, muitas vezes eu falo assim, as pessoas me perguntam uma coisa que eu não sei. Aí, mas eu sei. Eu não sei, mas eu sei. Não é tudo, tá? É quando a gente está realmente antenado, a gente está inspirado por alguma coisa, a gente simplesmente sabe alguma coisa. Isso aqui é outra coisa que vem também, à medida que a gente vai aprendendo, uma dúvida existencial tremenda, tá? Aí você começa, alguém te indica um livro, tu chega lá, olha, isso aqui, qual é a minha dúvida? Então Deus tem diversas formas de nos ensinar. Enquanto a gente não tem a percepção direta, a gente vai recebendo algumas ajudas. Então ela passa a ter o conhecimento espiritual, que é uma entidade imortal, não pode explicar isso aos outros, não tem como explicar isso aos outros. Isso aqui é a mesma coisa você explicar para um cego a cor vermelha, um cego de nascença. Explique para um cego de nascença a cor vermelha. Tenta. Como que você explica? Tem que ver, tem que experimentar. Então isso aqui também, não tem essa aqui, não tem como explicar isso aos outros. Nem intelectualmente para si próprio, sabe? Experimentou, teve aquele primeiro vislumbre, mas não tem jeito. Não tem jeito. O Buda foi muito esperto quando ele falou isso aí. Os discípulos dele pediram de todas as formas para ele explicar como é que é o mundo lá no Nirvana. Ele fechou a boca e não falou nada. Aí, mas por que você não explica? Qualquer coisa que eu falar, em vez de ajudar, vai atrapalhar. Tem que experimentar. Então esse saber, esse conhecimento, não é opinião, não é raciocínio, não é esperança, não é fé cega. É uma consciência, não explicar para quem experimentou. Como se pode explicar a luz para um homem cego? Mesma coisa. Essa consciência que você passa a ter do eu sou, veio a muitas pessoas no mundo, tá? Mas aqueles que têm essa consciência não falam sobre isso. Tá? Aqueles que têm realmente essa consciência, que a gente começa a experimentar um vislumbre disso aí. Mas o ser que realmente tem isso aí, ele não fala sobre isso. Não fala. Tá? Por quê? A grande verdade é que nem ele sabe. Nem ele sabe. Simplesmente é. Mas ele não sabe que é, porque se ele soubesse que é processo intelectual. Então é uma coisa natural, simplesmente é. Tá? Então não fala sobre isso, que receia, inclusive algum receia que amigos e parentes o tomem por louco. E os grandes espiritualistas falam isso mesmo, né? Quando a gente descobrir como é o mundo na realidade, nós vamos ficar de boca caída. De boca caída. Não é nada do que a gente imagina. Então ele fala que não é prudente relatar essas experiências, porque quem não atingiu esse degrau não compreende. Tá? Então, aquele que está tentando explicar essas coisas passa por irracional. Então isso aqui é outra coisa que os mestres ensinam também. Essas experiências, verdadeiras experiências espirituais que cada um tem,
é de você com você mesmo. Isso não é para divulgar com ninguém. Exceto se tem algum objetivo em mente de divulgar, mas é experiência tua. Então esse botão da flor, da consciência, ele cresce, mas não é de uma vez. Nós vamos chegar na consciência cósmica. Não, isso aí é lento, tá? Quando o homem começa, ele não é mais o mesmo de antes. Porque ele vivenciou, ele experimentou, ele sentiu o sabor do paraíso. Tá? Então, ele pode até perder a consciência da verdade, mas ela sempre volta, tá? Faz mudanças graduais na natureza do homem. E nós não podemos dizer, gente, que nós não tivemos esse tipo de experiência. Eu diria que todos nós já tivemos. Tá? Mas quando a gente entra numa determinada encarnação, o processo da encarnação é criar uma nova mente, criar um novo corpo astral. Então, o conhecimento que está na alma não está nesses veículos. Então, ele tem que sempre ser procurado. A facilidade que a gente tem são as nossas tendências, ou dificuldades. São nossas tendências. Mas essa procura tem que ser sempre de jeito, tá? Mas gradualmente vai mudando. Por quê? Porque nós vamos criando veículos cada vez mais sutis. Tá? Todos os nossos veículos de manifestação, tanto da alma como do espírito, eles podem ser mais grosseiros ou mais sutis. Então nós temos que fazer o trabalho para que os nossos veículos sejam cada vez mais sutis. Então, por exemplo, como é que nós tornamos nossa mente mais sutil? A mente, esse aqui é ensinamento do Sivananda, tá? A nossa mente é aquilo que a gente come, aquilo que a gente adquire. Primeiro pelo alimento. Quando você come, seja o que for, aquilo que você está comendo, ele não é só físico. Aquilo que você está comendo é físico, ele é astral, ele é etérico e ele é mental. Então, quando você come alguma coisa, você está criando, construindo, o teu cérebro está construindo o teu corpo a partir daquilo que você está se alimentando. Então, quanto mais puro for a tua alimentação, a tendência é que realmente o teu cérebro, o teu corpo seja mais sutil. Mas não é só a alimentação física. Aquilo que você adquire através das emoções, através da visão, da audição e tudo mais, se tu seleciona realmente o que tu absorve, então tem coisa que você absorve fisicamente pela alimentação e tem coisa que você absorve pela mente, pelo cérebro e pela mente, a percepção visual e tudo mais. Então, gradativamente, nós vamos melhorando os nossos veículos. Isso é trabalho a ser feito também, tá? Então, quem tem uma alimentação sáttvica e não uma alimentação tamásica, tamásica é aquela alimentação carne pura, por exemplo, né, coisa pesada. Quem tem uma alimentação sáttvica, frutas e vegetais, a tendência é ir trocando os teus átomos, que a gente troca isso aqui diariamente, por átomos sáttvicos. Quem é tamásico na alimentação, troca teus átomos por átomos tamásicos. Então você não está ajudando em nada no teu progresso do teu veículo. Então a gente vai fazendo isso aqui, ó. Então a gente já traz isso aqui dentro de nós como tendência. Quem é que falou isso aqui? Acho que foi na sexta-feira. O Wilson não está aqui hoje. Ele falou aqui um pouquinho, a gente estava numa comemoração não, relembrando a morte da Blavatsky, né? Ele falou, eu não sei o que acontece com o meu filho, que o meu filho é pequenininho, é vegetariano. Eu falei, ele sabe muito mais que o pai. Né? Então tem certas crianças que trazem isso já como tendência. Tá? Como tendência, não suporta, não quer. Isso é coincidência? Não, estou falando. Então a gente não sabe o que nós já estamos trazendo realmente. Pode ser que por razões kármicas a gente está meio que bloqueado, tá? Mas não significa que nós não tivemos essas experiências não, tá? A alma com certeza já teve. Talvez não tenha tido encarnada, mas os ensinamentos, gente, que a gente tem via alma são muito poderosos. Os ensinamentos, quando a gente aprende a dormir, a gente vai para a escola, viu? Durante o sonho a gente vai e tem aulas muito legal, muito legal. De vez em quando eu vou numa escola de noite com sonhos, tá?
quando eu lembro, quando eu não lembro muito não. A gente tem aula sobre esses planos aqui, explicando esses planos todinho nas aulas. O material que eles usam para mostrar lá é material holográfico. Mostram com holografias como é que isso aqui a gente enxerga, como esse negócio funciona direitinho. Isso são sonhos. Isso não é realidade? É realidade, sim. É realidade, sim. Então, aprender a dormir, aprender a sonhar, também faz parte do trabalho da evolução. Tá? Então, a nova atitude mental se manifesta nas ações. Porque qualquer ação, gente, qualquer ação, antes de ser ação, ela foi pensamento. Qualquer, não tem nenhuma ação que você fez sem um pensamento que originou essa determinada ação. Aliás, o nosso corpo físico é um estado, vamos falar, materializado da nossa mente. A nossa mente, que é a nossa alma, nos construiu da melhor forma que ela pôde. Então, o corpo físico é a alma materializada. Tá? Então, essa atitude mental vem nas ações. Então, a ação da alma, através do pensamento, gerou a personalidade, gerou a nossa experiência material. Tá? Então, se torna mais alegre, mais feliz, porque a atitude mental aparece nas ações. Então, as ações são ações mais nobres. A gente começa a evitar certas coisas que antes não fazia. Se antes você tomava uma garrafa de vinho, agora você toma uma tacinha de vinho. Não é proibido, absolutamente, não tem proibição nenhuma. Mas a gente começa a evitar excessos. Isso aqui inquietam outras pessoas e tem pouco efeito sobre ele, coisas que inquietam outras pessoas. Tá? Já falei algumas vezes, a gente fala de novo, nesse trabalho de criar a consciência espiritual, os maiores entraves somos nós mesmos, o nosso ego, e o segundo maior entrave são nossos amigos e nossos familiares. Não querem. Não querem porque eles sentem que estão te perdendo. Sentem. Mesmo sem saber, eles sentem que estão te perdendo. Tá? Então é esse lado aqui mesmo. Então inquieta outras pessoas isso. Tá? Muitas vezes parece que a pessoa não tem sentimento, não tem coração, mas ele é cheio de afabilidade. Lembra da primeira regra? Enquanto os olhos não forem incapazes de verter lágrimas por alguma coisa que acontece no mundo, tu não vai enxergar com a consciência espiritual. Então o mundo não pode nos afetar, de jeito nenhum, por mais difícil que seja a situação que a gente está enxergando, isso não pode afetar a alma. Tá? Então, parece que a pessoa que é muito espiritualizada, parece que não tem coração, mas ele tem. Ele está sentindo tudo aquilo, mas sabe que, na realidade, aquele sofrimento durante um determinado instante, isso é muito importante para aquela alma que está vivenciando esse sofrimento. Então a atitude mental muda, ele passa a ter um ponto de vista diferente, não tem mais medo. Tempo tem menos importância ainda, porque ele já tem a ideia da eternidade, eu sou a alma. Então, se eu sou a alma, se eu tenho 10, 20, 30, 60, 80, 90 anos, que diferença que faz? Quanto mais tem, melhor. Quanto mais tem, melhor. Por quê? Porque está acabando a experiência. Volta a ser a alma no plano dele, que é um plano perfeito. Quanto mais novo, mais coisas você vai ter que vivenciar nesse mundo. E vivenciar nesse mundo, a alma sempre corre o risco de se perder no mundo. Sempre perde. Entrou no mundo, você está sujeito às regras do mundo. E uma das regras do mundo é Maya, ilusão, então você se enrola no mundo aqui. Então isso aqui, a ideia da eternidade existe, então realmente não faz muita diferença mais ser jovem ou não. É claro que, do ponto de vista físico, uma pessoa de 30 anos é muito mais saudável, muito mais forte que uma pessoa de 80 anos. Mas essa pessoa de 30 anos ainda vai ter que lutar muito para chegar onde já chegou de 80. Então você muda o teu conceito de velhice. Você aceita a velhice como sendo uma naturalidade, como sendo o fim de um pequeno ciclo. Que o ciclo da personalidade é pequeno, o ciclo da alma é muito grande. Tá? Então, se eu olhar uma alma que entrou nessa evolução humana,
A teosofia ensina que nós entramos na evolução humana há 2 bilhões de anos atrás. O que é 100 anos em 2 bilhões de anos? É nada. É nada. Então muda essa questão do tempo, né? Então a consciência espiritual abre, quando você abre um livro, outro só vê beleza de linguagem, ele vê o que está por trás do livro, tá? Que vem do coração e se dirige ao coração. Todo livro foi escrito por um determinado autor. Aquele autor colocou a vida dele ali. Enquanto você fica na beleza da linguagem ali, você não pega o que está escrito por trás daquilo. Então, para pegar o que está escrito por trás do livro, você precisa enxergar com os olhos da alma. Então, ler, gente, principalmente livros espiritualizados, é ler com a visão da alma. Aí tu capta. Eu já falei aqui, pegar esse livro Luz no Caminho e colocar ele em alguns locais, aí os caras, vocês são tudo maluco. Não enxerga. Não enxerga. Ainda mais que ele é totalmente cheio de paradoxos. Ele coloca sempre o ponto de vista da pessoa e depois coloca o ponto de vista do espírito. São sempre antagônicos. Como é que pode falar uma coisa e logo em seguida ele bota outra coisa totalmente antagônica? É assim mesmo. Então o resultado, o sentido espiritual de que leu é prontamente compreendido. A gente começa realmente a compreender mais facilmente, mesmo que o autor não tenha significado, não tenha total consciência do que ele escreveu, que muitas vezes ele copiou. Tá? Que a grande maioria dos livros espiritualistas que a gente vê são feitos por intelectuais. E o intelectual não é uma obra-prima. O intelectual, quando ele faz alguma coisa, ele pega um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, requenta esse negócio e faz uma determinada obra. Até fica muito bonita. Mas ele mesmo talvez não tenha compreensão do que ele escreveu. Tá? Exceto quando as obras são feitas por seres que realmente já estão bem avançados. Aí eles compreendem, tá? Então, quando o espírito fala, o espírito ouve. Então, esse é o sentido da leitura com os olhos da alma. Quando você lê com os olhos da alma, você vê o que a alma escreveu. É aprendizado, tudo isso é aprendizado. Então, o teu pensamento passa a atrair pensamentos semelhantes de outros da mesma consciência. Isso aí o Sivananda fala também. O médico gosta de estar junto com outro médico. O cara que joga futebol quer estar na companhia de quem joga futebol. Semelhantes atraem semelhantes. Isso é uma grande verdade. Isso também no mundo do pensamento, isso acontece. Tá? Nós somos cercados, nós estamos num mundo de pensamento, como se você mergulhasse numa piscina, você não fica cercada de água? Então nós estamos aqui cercados de pensamentos. E quais os pensamentos que afluem a mim? Aquele tipo de pensamento que eu acredito. É o caso do médico, gosta de estar com o médico. O ator gosta de estar em companhia com outros atores, assim vai. É afinidade. Então, o nosso pensamento atrai pensamentos semelhantes de outra consciência. Então, se os nossos pensamentos passam a ser mais sutis, nós começamos a atrair pensamentos mais sutis. Então, aí é o yama e o niyama dos passos do Patanjali. Nós trocamos um hábito por um outro hábito mais refinado. Então, quando você chega num estágio desse, certas leituras não agradam mais. Certos pensamentos não agradam mais. Então você procura realmente, procura não, é lei. Tu atrai para ti tantas companhias que te cercam, quanto os pensamentos que estão em você, tu atrai de acordo com os teus pensamentos semelhantes. Livros, pinturas, palavras que foram ver na natureza, leia de novo os livros velhos. Porque esse livro Luz no Caminho, eu já tinha lido ele, sei lá, há 15 anos atrás. A percepção que eu tenho dele hoje é totalmente diferente da percepção que eu tinha há 15 anos atrás. Porque a gente vai atraindo outros pensamentos e vai ficando mais sutil. Isso aqui é para todo mundo, gente. Acreditem nisso. Tá? Não alimente a ideia do seu próprio desenvolvimento. Tá?
Você está começando o teu desenvolvimento. Achou que você está bom demais? É rasteira na certa. Rasteira na certa. Está no limiar. Diante de ti está grande vestíbulo do oculto. Nós estamos querendo entrar realmente no vestíbulo. Tá? Ali tem muitos degraus antes que possa avançar. Você tem que passar por iniciações. Uma série de iniciações acontecem nesse processo quando a gente entra no caminho. Tá? Que vai falar agora de um exercício de yoga para auxiliar o desenvolvimento. Tem um exercício para a gente fazer. Tá? Então, se a gente pegar isso aqui, eu não vou falar muito sobre isso aqui, porque isso aqui não é para ler. Isso aqui é para você fazer. Então, aqui, ó, deixe seu corpo em posição relaxada, respire ritmicamente, medite sobre o eu real, pensando em si mesmo como uma entidade independente do corpo, que lhe serve de morada. O corpo serve de morada, é de que pode sair quando quiser. É um exercício para você fazer, tá? Pense que você não é o corpo, que você é a alma, que o seu corpo é uma casca útil e boa para o uso da alma, um instrumento para a conveniência do seu eu real. Tenha a ideia de que você é um ser independente, que usa o corpo livremente e que dirige e domina. Durante a meditação, relaxe o corpo a ponto de que muitas vezes estará quase inconsciente do corpo. Pode até experimentar a sensação de estar fora do corpo e voltar a ele quando concluir o exercício. Então isso aqui é um exercício para você fazer. Aqui, lemos aqui, mas você aprende isso aqui, você lê, memoriza o que você tem que fazer. Então aí começa a fazer esse exercício. Faz todo dia. Todo dia. É um exercício a ser feito. Junto com esse exercício, você pode usar um mantra também. Com esse exercício aqui tem um mantra para você repetir. Esse mantra você pode repetir: eu sou. Eu afirmo a realidade da minha existência. Não só a minha existência física, que é temporal e relativa, mas a minha existência no espírito, que é eterno e absoluto. Começa a repetir, repetir, repetir. Eu afirmo a realidade do ego, ego com letra maiúscula, tá? É alma. Da minha alma, do meu eu. O eu real é o princípio espiritual que está se manifestando no corpo e na mente. A expressão mais alta que sou consciente é a minha alma, sou eu mesmo. Este eu não pode morrer, nem ser aniquilado, pode mudar de forma, expressão, veículo, manifestação, mas é sempre o mesmo eu. Uma parte do espírito universal, uma gota do grande oceano do espírito. Um átomo espiritual manifestando-se em minha consciência, trabalhando para seu perfeito desenvolvimento. Eu sou minha alma, a minha alma sou eu. Tudo mais é transitório, imutável. Eu sou, eu sou, eu sou. Gente, isso aqui é mantra, é para repetir. Parece... Mas sabe o que acontece quando você repite? Começa a repetir, repetir, repetir? É que nem um disco gravado. Chega uma hora que isso aqui está tão forte dentro de você, que você faz isso aqui quando você faz uma caminhada. Você está fazendo caminhada, andando e repetindo esse tipo de coisa. Praticando, sentindo, refletindo. Tá? Então isso são truques para a gente vencer a mente. Tá? Enquanto a mente não for convencida de que o espírito participar da vida é uma coisa muito boa, ela vai impedir. Então tu tem que ser vigilante e tu tem que ser forte com ela. Você vai pensar no que eu quero, não no que você quer. Então é essa o exercício anterior e esse exercício do mantra aqui, tá? Então você consagra diariamente alguns minutos essa meditação, um lugar quieto para não ser perturbado, deixa o seu corpo em uma posição cômoda, relaxando os músculos, acalmando a mente. Então é isso que nós estamos falando, gente. Espiritualidade sem nenhuma prática não vai sair do lugar. É disco. Nós somos um disco, né? Está repetindo sempre a história da nossa vida. Mas tem certo momento que o disco fura. E quando o disco fura, ele não sai daquele lugar. Ele fica nhec, ali você está repetindo sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Então tem que expandir a mente. Para expandir a mente, tu tem que relaxar e praticar. Não tem remédio. Remédio, todo remédio para ser bom tem que ser remédio amargo. E esse remédio ele é bem amargo. Ele é amargo porque o nosso pequeno ego, ele se luta para você não fazer isso aí.
Tá? Então, meditação como esse exercício desenvolve a consciência da realidade da alma. Tá? O sentimento de imortalidade vem gradualmente, à medida que a alma vai se desenvolvendo. Que a própria alma, ela está em desenvolvimento. Tá? Principalmente a alma encarnada, que é o ego. Pode ser que a alma, no plano dela ela só tem as limitações inerentes ao desconhecimento dela. A alma encarnada, além disso, tem as limitações que a matéria impõe. Então aqui é muito mais limitado para a alma, que somos nós, do que a alma no plano da alma. A alma no plano da alma, ela é, como se diz, ela é muito mais sutil. Não tem o peso da matéria que afasta ela do espírito. A alma encarnada, para perceber o espírito, tem um monte de planos intermediários. Então aqui é mais difícil. Tanto que aqui é mais difícil que aqui é a escola, é aqui que tem que fazer. Então a alma, por mais que ela se desenvolva no plano da alma, chega uma determinada hora, ela tem que vir aqui e criar um veículo que obedeça à alma sem restrição. Sem restrição. Tem restrição é ego. O ego não foi controlado. Tá? E a gente acha que pensamentos são coisas que... a gente sabe que pensamento é energia. Hoje os cientistas falam isso aí. Mas um ser que vive no plano da mente, que não está encarnado, se ele chegar aqui entre nós, nós não o percebemos. Porque ele é muito sutil. Se ele chegar aqui e trombar comigo, ele me atravessa como se fosse um fantasma, que a gente vê isso nos filmes. Porque ele é energia muito sutil. Mas dois seres que estão no plano da alma são coisas sólidas. Porque os dois estão na mesma faixa de vibração. Então a alma, o pensamento, ele é coisa. O pensamento não é simplesmente um negócio abstrato. Ele é uma coisa abstrata para quem está aqui. Para quem está no plano da alma, o pensamento é coisa. Coisa mesmo. Então, duas almas que se encontram no plano da alma é como eu e vocês aqui, a mesma coisa. Não tem diferença. E é coisa mesmo. Então, a gente tem que começar a acreditar nisso, né? Então, esse sentimento de que é a alma, a gente vai aprendendo, é nesse sentido. A alma é realidade. Tá? Só que é muito mais sutil do que aqui. Mas é essa a realidade. Tá? Então o estudante não tem que passar a vida exclusivamente nas regiões superiores. Porque quando a gente chega no estágio de meditação, a tendência é ficar só no plano superior. Ficar só no plano superior lá é muito melhor. Muito melhor. Aí ele fala que não. Tem que voltar aqui, não tem que desprezar o corpo, não. Tá? Nem as pessoas que o rodeiam. Isso é orgulho espiritual. Então a gente vai à região superior e volta. Tá? O que adianta a gente se espiritualizar e isso aqui não servir para o mundo? Então tem que servir para o mundo. Tem que levar isso em frente. Então esse é o trabalho. Você está no mundo para um fim e tem que trazer as experiências para se aperfeiçoar. Então vamos lá, gente. Vamos fazer a nossa prática de meditação, vamos aprender, vamos trazer isso para cá e vamos tentar ajudar o mundo naquilo que for possível. Se é que o mundo precisa de ajuda, né? Se é que o mundo precisa de ajuda. Se às vezes é muita pretensão, né? Se Deus é onipotente, onipresente, onisciente e depende de mim, que Deusinho é esse, hein? Não precisa, tá? Mas é através dessa ajuda que a gente cresce, tá? Então, você está em melhor posição para as experiências, não será retido aqui num instante mais que o necessário para o seu bem final. Aprendeu, gente, acabou. Acabou, não precisa mais vir para esse mundo. Tá? Meditem sobre isso. Tá? O Mário acha que esse mundo é bom. É bom. É bom. Mas 20 anos atrás ele era bem melhor do que ele está agora. E vai ser, daqui 20 anos, agora vai ser melhor do que ele, fisicamente falando. Fisicamente falando. Tá? Não estou falando mais do conhecimento da alma. Tá? Então a consciência do eu sou está muito acima da consciência comum, mas é uma preliminar do conhecimento cósmico, que é conhecimento do eu sou, é dentro do plano da mente, é dentro do plano criado. A consciência do cósmico é o nosso lado
consciência, não é o nosso lado mais matéria. Porque a matéria tem a evolução dentro da matéria, a evolução dentro de Prakriti, que é um dos lados de Deus. O outro lado é o lado da consciência, que é o lado Purusha. Tá? Esse é o lado cósmico. Tá? Conhecimento cósmico já é a flor perfeita, é aquele ser que gerou a alma. Enquanto nós estivermos procurando a alma, nós estamos dentro do mundo. É um estágio. Depois vem o estágio que você vai procurar o Criador da alma. Esse aí é esse estágio do conhecimento cósmico, que é a flor perfeita, que se abriu durante o silêncio que seguiu a tormenta. É aquilo que é o resultado daquilo que se chama iluminação. A gente tem que distinguir uma coisa, tá? A gente às vezes acha que iluminação é a mesma coisa de autorrealização. Não é. Iluminação é um estágio onde você se entende como alma, e você se entendendo como alma, você continua no mundo fazendo o trabalho que a alma quer fazer, para ajudar o mundo a crescer. É o trabalho do Buda, do Cristo e tudo mais. Esse é o caminho da iluminação. Tá? O caminho da autorrealização é aquele caminho que você não vai ficar no mundo, tu vai embora e não quer saber de voltar mais para cá. Tá? Você vai embora mesmo. Tu vai para Deus e é Deus que sabe o que vai acontecer. Ninguém nunca voltou para explicar o que acontece nesse processo. Ninguém nunca. Eu já li muito, já estudei muito, mas não tem explicação. Não tem explicação. Tá? Blavatsky fala nisso aí naquele livrinho dele, A Voz do Silêncio, onde realmente quem vai para Deus não volta mais. Não tem, simplesmente ninguém nunca voltou, já que foi e não vai voltar mais. Tá? Então quem escolhe o outro caminho, Cristo, Buda, eles voltam, reencarnam. Então tem vestígios do que acontece para quem segue o caminho da iluminação, porque ainda dá para achar vestígios disso, através de encarnações. Mas quem foi embora definitivamente, não volta mais aqui, que explicação que tem? Não sabemos. Não sabemos. Mas é dito que realmente precisa de muita coragem para enfrentar esse caminho. Muita coragem. Muita coragem. Tá? Então o conhecimento cósmico ele vem gradualmente, depois ele desaparece. Para outros ele vem repentinamente, como submergido em uma luz brilhante, que depois passa também. Então o conhecimento cósmico é uma coisa que vem e volta, vem e volta. Tá? Os ocultistas muito adiantados são capazes de produzir esse estado à vontade, de ter o conhecimento cósmico. Sabe que certas almas muito adiantadas não aparecem junto com as pessoas, conserva essa consciência quase continuamente. Isso se chama Samadhi. Samadhi é o último estágio da Raja Yoga. Tem dois Samadhi. Tem um Samadhi que a mente participa. Quando o Samadhi que a mente participa, como testemunha do que acontece. Então, quando você volta, você tem uma certa lembrança do que aconteceu lá. É o primeiro estágio do Samadhi. O segundo estágio do Samadhi, a mente não participa mais. Então, o nosso Criador é a consciência total do nosso Criador, não da alma, do Criador da alma. Total, a mente está totalmente fora. Não tem muita coisa a falar sobre isso aqui. Então, Samadhi tem certos seres que, quando chega nele, fica quase que continuamente em Samadhi total. Leiam o Ramakrishna, que vocês vão ver um exemplo disso. Ele ficava quase que continuamente em processo de Samadhi. Tá? Ele perde a consciência corporal inteira. Embora esteja vivo, perde totalmente a consciência corporal. Como se está vivo, mas está morto. Não tem nada que participe. A obra desses seres desenvolvidos para o mundo é executada por meio de outros, esses que realmente chegou nesse tipo de Samadhi aqui. Outros menos desenvolvidos, a quem eles inspiram com fragmentos da sabedoria deles, alguns pequenos fragmentos. Esses grandes seres, eles não ensinam na forma tradicional de se ensinar. Eles ensinam simplesmente pela presença deles. Simplesmente pela presença. Eles não falam. Ou raramente falam. Tá? Aqueles que realmente chegam nesse estado de Samadhi, a pessoa chega próximo dele e acaba se beneficiando simplesmente com a energia desses seres. Tá? Então, esse conhecimento cósmico é um conhecimento da unidade de tudo.
conexão própria com esse único. É difícil a gente entender uma unidade quando nós somos bilhões e bilhões de seres diferentes. Então a consciência de Deus, no último estágio do Deus não manifestado, é uma consciência única. Única. Não existe mais formas separadas. Tudo é Deus. Como é que se explica um negócio desse? O átomo de luz que compõe o raio realiza um instante a conexão com o Sol central. A gota no oceano realiza a sua relação com o oceano do Espírito. Então é uma gota que saiu do oceano por evaporação e voltou para o oceano. Deixou de ser gota, virou oceano. Então você deixou de ser um ser criado, tu é Deus. Totalmente Deus. Dá até medo, né? Às vezes a gente pensando assim, isso aí é legal, um livrinho do Jung, que mostra isso aí, ele chama 7 Sermões aos Mortos. É pequenininho. Então ele mostra, ele chama, essa matéria, como todo, ele chama de pleroma. Ele fala que não pode mergulhar nesse negócio não, mergulhou você não volta mais. Mas ele não sabe que ele não mergulhou. Mas ele tem, o Jung dá nesse livro, 7 Sermões aos Mortos, ele fala mais ou menos qual é a consciência do ser até chegar lá. Ele fala que a gente tem que chegar no self. No self é Deus, mas ainda na forma do Atman, né? Individualizado, cada um é Deus, mas manifestado, separado. Voltou, parece que ele chama de pleroma. Voltou para o pleroma, parece que não tem retorno mais. Procurem, que você acha na internet. Se colocar lá 7 Sermões aos Mortos, vocês acham. Deve ter umas 10, 15 páginas, não tem mais do que isso não. Mas é legal. Então a emoção que prevalece na experiência do conhecimento cósmico é a alegria absoluta. Alegria absoluta. Aí a gente vai ver, vai sentir de que os nossos prazeres aqui, as nossas alegrias, titica. Pelo menos é o que falam, né? Vamos criar coragem e vamos enfrentar. Quem experimenta fica sempre mais alegre, feliz, por uma fonte oculta de alegria, do qual pode beber quando tem sede. Hoje, para a gente beber, a gente tem que comprar água, que a água está poluída, não tem água e tudo mais. Lá não, lá tem tudo à vontade. Tudo. Prazer intenso some gradualmente, mas alguma coisa permanece. Por quê? Porque não dá para ficar nesse estágio constantemente. É falado que quem entra nesse estágio durante muito tempo, eu não me lembro, não sei se são 15 ou 21 dias, agora estou na dúvida se é 15 ou 21 dias. Quem ficar num estágio desses 15 ou 21 dias simplesmente morre, não volta mais. Não volta mais. Mas por isso que volta. Então esse prazer some, alguma coisa permanece, de conforto e alegria, é tão forte que você pode pensar nele com delícia. Então você bebeu da fonte, experimentou a fonte. Mesmo que você não esteja na fonte, está lá. Está lá. Então se experimenta uma iluminação intelectual, que não dá para descrever, a alma toma consciente de que possui em si mesmo o saber absoluto. Hoje, nós sabemos nada. Você já pensou você conectar, ampliar a tua consciência, a consciência divina? Tu sabe o que está acontecendo em Saturno, em Júpiter, em outra galáxia, no outro lado, tudo. E não sabe nada. Porque essas coisas, pelo que ensinam também, ela vem aquilo que você precisa. A alma realizada tem o conhecimento num determinado instante do que você precisa. Se você não precisa daquilo mais, foi embora. Vem outra coisa que você precisa num determinado instante. Só que você não tem que conquistar mais nada, você tem tudo. Hoje, para mim dar essa aula aqui, eu tive que ralar, estudar um pouquinho, pesquisar. Pensou, você está direto na fonte, não precisa de mais nada disso? Mais nada disso? Tudo é claro, mas não há sentimento de raciocínio, de aumento de raciocínio. Sabe, simplesmente sabe. Sabe? É o tal do sentir. Sente. Ele sabe. O ser que sabe, sabe. Mas ele nem sabe que ele sabe. Sentimento desse saber pode durar uma fração de segundo e o único consolo que a mente tem é a certeza que a experiência vai voltar. Vai voltar. Experimentou,
esbarrou, isso aqui é o termo que se usa, esbarrou no manto do Cristo, vai repetir. Vai repetir. Porque Cristo é a consciência crística, não é o Cristo Jesus, é a consciência crística. Teve essa experiência encarnado. Uma vez, ela se repete. Esbarrou, é um novo nascimento e muda a vida do indivíduo. Muda a vida. Tá? As coisas que são gravadas na alma por esse raio de consciência é o saber que a vida penetra tudo, o universo está cheio de vida, nada é morto. Sente a vida eterna, compreende o infinito. Tá? Hoje nós não sabemos nem como a gente funciona. Nem como a gente funciona. O coração está batendo, o intestino está funcionando, o pulmão está funcionando, e a gente nem sabe como a gente está fazendo isso. Tá? Outra sensação é o amor perfeito pela vida, transcende o sentimento de amor que se tem experimentado, e a alma sente intrepidez, na realidade ele fala que não tem mais medo, simplesmente não tem mais. Quem é onipotente, onipresente, onisciente tem medo de quê? Outra coisa, a gente tem medo por quê, hein? Vamos olhar direitinho. Todo o nosso medo existe porque tem outro. O outro pode me machucar. Se o outro não existe, quem é que vai me machucar? Então, quando tu tem a consciência de que você é o um, não tem o outro para te machucar mais. Então, acabou o medo. Deus é um só. E você, com a consciência dele, tanto faz o que acontece aqui, pode chover canivete que não tem problema. Tá? Então, essa experiência, durante ela, não se sente medo, sentimento de saber, certeza, fé, confiança, não deixa espaço para isso. Não deixa. Mas, os ensinamentos lá do hinduísmo falam que não tem que praticar tapas e brahmacharya, que são duas ferramentas, dois exercícios para tapas é acumular energia, né, para a gente enfrentar esse negócio sem medo. Né. Isso aqui é bom estudar, quem quer estudar um pouquinho isso aqui, eu recomendo os Upanishads. Os Upanishads são obras excelentes do como a gente pode enfrentar esses trabalhos aí. Então desaparece do homem que experimenta a consciência cósmica a sensação desse negócio chamado de consciência de pecado. Porque a bondade absoluta absorve. Não existe pecado, nada. Num estágio desse aqui, simplesmente não existe, porque qualquer pecado que a gente faz aqui, nesse mundo, esse pecado está sendo usado por Deus de uma forma que alavanca todo mundo para o crescimento. Tá? Quando tu tem a consciência que tu é Deus, então Deus é onipotente, onipresente, onisciente, Ele faz o que tem que fazer com o objetivo de que todos se tornem realmente dessa forma. E, infelizmente, não tem outro jeito, tem que aprender no começo, pela dor mesmo. Então, vamos experimentar. Por que está todo mundo muito calado hoje? Eu que estou falando demais, né? Está estranho. É que eu estou aqui só assuntando. Está só assuntando? Hoje está todo mundo calado. Está rendendo a apostila. Mas vamos lá. Quando essa experiência vem à alma, deixa o homem como se fosse outro ser. Ele nunca mais vai ser o que ele era antes. A recordação vai enfraquecendo gradualmente, mas a lembrança permanece. É o novo nascimento. É ensinado que quando a consciência crística vem, é um novo nascimento. Novo ser. O que não significa que o velho ser deixa de existir, mas é um novo ser. Tá? Essa grande alegria da iluminação seja sua, ele está falando aqui, querido estudante. E sua será o tempo oportuno. Quando ela vier, não se alarme. Quando ela te abandonar, não lamente, porque ela volta. Vamos aceitando. Viva se elevando, tendendo sempre para o eu real. Esteja sempre pronto a escutar a voz do silêncio. Qual que é a voz do silêncio de novo? Vocês se lembram? É aquela que a mente não está mais presente, não é o ciência externa. A mente não está mais presente. Aí é o silêncio. Esse é o verdadeiro silêncio.
A flor não pode se abrir enquanto a personalidade toda do homem não for dissolvida e dissipada. Então, aquele trabalho que eu falei, no processo da morte, a personalidade é absorvida na alma. No final do processo evolutivo da alma, a alma é absorvida pelo espírito. Então, enquanto a personalidade toda não for dissolvida e dissipada, essa flor não se abre. Quando um ser realmente de luz vive aqui, não existe personalidade, não existe alma, só existe Deus, só existe o Espírito. E ao mesmo tempo existe o ser separado. Como é que explica um negócio desse, né? Tu é o todo e ao mesmo tempo tu é um negocinho separado, ao mesmo tempo. Enquanto o divino ser criou, enquanto não tenha nós como instrumento, enquanto a natureza não for vencida e subjugada pelo eu superior, então essa flor não se abre. Então a flor se abre com a nossa entrega. Quanto mais cedo a gente fizer essa entrega, mais rápido vai ser esse processo. Essa entrega, volto a dizer, isso faz parte do trabalho de meditação. Nós nos entregarmos para a alma. Nós estamos fazendo isso, ao mesmo tempo nós somos a alma está se entregando para o espírito. Isso é inevitável. Por que é inevitável? Porque só existe o espírito. Todo o restante vai acabar. Tudo. O tempo de vida da alma, que somos nós, é muito longo perto da vida nossa aqui como pessoa. Mas vai acabar também. A alma também vai ser absorvida pelo espírito no final do processo. Por que isso acontece? Porque no fundo, todos nós somos o quê? Somos o espírito. Recordando a história do rio que deságua no oceano. O rio, antes de ser rio, ele era oceano. O sol fez a água evaporar, virou chuva, na montanha virou rio. Então, quando você volta para o oceano, o estado é o estado natural, o estado do rio é temporário. Simplesmente temporário. Então, nós somos o oceano. Como nós não temos a consciência de que nós somos o oceano, nós temos esse medo danado de enfrentar essa história toda. Mas um dia é inevitável, o rio volta ao oceano. A personalidade volta para a alma. A alma volta para a mônada. A mônada volta para o logos. O logos volta para um logos maior. Assim vai. Assim vai. Esse é o processo de evolução. Então, enquanto a parte inferior do homem governá-lo e dominá-lo, ele não tem acesso a essa luz divina. Só quando a gente afirma o eu real é que nós podemos estar conectado nessa luz real que nós estamos falando aí. Vai chegar um tempo que a consciência espiritual vai ser permanente, ainda está longe, e aqueles que gozam esse estado, estão muito mais alto do que nós na escala espiritual. Porém, foram como nós. E nós seremos como eles. Isso, nas cartas dos mestres aí que inspiraram a fundação da Sociedade Teosófica, está bem claro. Eles falam, hoje nós somos os mestres, mas muito pouco tempo nós estávamos onde vocês estão hoje. E é muito pouco tempo mesmo. Em escala cósmica, é muito pouco tempo. Muito pouco. Então, a evolução é eterna. Concluímos as considerações da primeira parte, Luz no Caminho. Então vamos entrar na outra parte agora da Luz no Caminho. É a experiência do estudante que passou pelo silêncio que segue a tempestade. Então, o silêncio que segue a tempestade. Passou. E não é destinada para o estudante que ainda não alcançou esse grau. Então, a gente estudar isso aqui, essa segunda parte aqui, é para a gente ter alguma noção do que é depois que a gente atravessou o caminho. Mas nós aqui, pelo simples fato de nós estarmos aqui, significa que nós não vencemos o caminho ainda. Não vencemos. Vamos admitir. Tem algumas coisas de falar ainda, né? Mas
ainda tem que continuar, e estão convencidos que o estudante, mesmo em degraus mais baixos, ele encontrará proveito desse saber superior. Tá? Muitos desejaram obter alguns exercícios yoga para desenvolver a iluminação espiritual. Aí a gente fala aqui que as melhores autoridades yogas não aconselham muito das práticas seguidas por seus irmãos menos iluminados. Tá? A orientação, gente, de qual o caminho a seguir, ela vem de dentro. Tá? Então veja lá, as melhores autoridades yogis não aconselham muitas das práticas seguidas por irmãos menos iluminados. Então tem muita coisa que está por aqui, o pessoal se diz desenvolvido, se diz um mestre de sabedoria, e ele é mestre dele mesmo, tá? Toma cuidado nisso aí. O melhor guia para isso é a introspecção e verificar através do discernimento, que todos nós temos um certo discernimento, para ver até onde que a gente pode ir. E o Álvaro, que a gente já falou sobre isso, né? Em algumas coisas aqui, por exemplo, a gente segue lá no caso do Santo Daime, eles servem lá, por exemplo, ayahuasca, que chama, né? Ayahuasca, um chá que provoca, vamos falar assim, uma espécie de êxtase, né? Isso não deixa de ser ruim, porque a pessoa tem um certo experimento e acaba durante uma certa fase até sendo positivo, que leva a pessoa a acreditar que tem alguma coisa depois. Mas se você se vicia naquele negócio, tudo depende dela depois para continuar fazendo isso. Então não é bom. No começo pode ser, mas tem que ter o discernimento em uma hora que pode acabar. Então, drogas, cocaínas, provoca isso aí. Provoca essas coisas todas. Então eles julgam que essas práticas são anormais, em vez de produzir iluminação, só dá uma condição psíquica que é um reflexo daquilo que você quer. Isso aqui ele fala, chama-se lua em vez do sol. Então o sol tem que ser dado sem artifícios. Sem artifícios. Então a gente tem que tomar um certo cuidado em certas práticas aqui, que não é que é proibido, tá? Mas chega uma determinada hora que tem que largar. Tudo tem que ser autossuficiente. Espiritualidade é o caminho do solitário para o solitário. Tudo tem que ser totalmente independente em tudo o que acontece. Esses estados psíquicos que estão falando aqui não auxiliam o desenvolvimento, mesmo que produzam um certo êxtase. Isso aqui ele fala que gera uma intoxicação psíquica. Não estou falando que seja totalmente ruim, mas pode até ajudar em certas ocasiões, quando a pessoa está numa dificuldade e toma uma determinada droga, alguma coisa, pode até ajudar. Mas o risco de você se viciar naquilo é grande. Pode acontecer. Então, meditar sobre essas ideias expostas, que os estudantes de yoga acompanham na meditação, respiração rítmica, tem um efeito tranquilizador. Então, a meditação é o caminho. A meditação que você faz realmente sem uso de artifícios nenhum é um processo totalmente natural. Totalmente natural. E a gente vai fazendo. Tá? Essas coisas preparam o solo para o crescimento da planta que dá flor. Mas a planta vem quando chega o tempo e não pode ser acelerada por força. Então certas práticas aceleram para a flor nascer antes da hora. Ela não vai nascer antes da hora. Então cada um tem o seu determinado momento. E a recomendação dos yogis que falam isso aí é isso, meditação, gente. Meditação, você com você, é o caminho. Tá? Você é atraído a esses assuntos. Tá? É um sinal que você está sendo desenvolvido espiritualmente. Simplesmente o fato de você estar sendo atraído, de novo, o fato de vir aqui numa terça-feira à noite, para quê? Está sendo atraído. Então essa flor, que ainda não desabrochou em nós, ela está viva e ela está nos conduzindo. E no devido momento ela vai nos conduzir cada vez para caminhos maiores. Cada vez para caminhos maiores. Então acredite nisso aí. Acredite. Tenha fé. Isso aqui também é Sivananda que fala, tá? Você é aquilo que você pensa. Se você pensa que você é um ser
imperfeito, você é um ser imperfeito. Se você pensa que você precisa de mais 500 vidas para se realizar, você vai precisar de mais 500 vidas para se realizar. Agora, se você pensa fortemente de que você é um cara perfeito, mesmo com suas imperfeições, então você acelera esse processo. Então é onde está o nosso pensamento, é onde nós vamos chegar. Então, antes de realmente transcender o pensamento tem que ser dominado, controlado. Em vez de usar o pensamento para coisas que não precisa do pensamento, para, gente. Gente, a gente vê hoje, é um absurdo como as pessoas estão plugadas. A mente está ligada constantemente, cada vez mais. O cara trabalha o dia inteiro numa empresa. Usa a mente, ele é escravizado naquela empresa. Pensa, dá o coração pela empresa. Lá. Aí chega em casa, o que ele vai fazer? Ele vai ver a internet para ver as notícias, ele vai ver o Jornal Nacional, pega um filme de terror para assistir depois, pega outra coisa, ou seja, ele continua subjugando a mente dele 24 horas por dia. É um absurdo como isso está forte, cada vez mais forte. Né? O cara não se desliga um instante. Sobrou um tempinho, o celular aqui, deixa eu ver o que está no meu Facebook, deixa eu ver como é que está isso aqui. É direto, é assim que nós estamos. Ou a grande maioria assim está. Está virando doença. Já tem psicólogos que estão tratando de pessoas por excesso de tecnologia na vida. Já virou uma técnica aí que tem que parar, gente. Quer um celular bom? É igual o meu aqui, ó. É celular para falar com alguém, não é um multimídia para ficar conectado direto, não. Quando eu chego em casa, eu quero ver alguma coisa, eu pego o meu computador, eu pego as minhas coisas lá e vejo. Mas não estando querendo, esquece. Despluga, desliga. Dá um sossego. Um outro lado aí, está vendo também um aumento da depressão. A depressão é o cara que não está fazendo nada, está coçando o saco. Não é, não. Depressão é justamente o contrário. Depressão é querer coisa demais. Será? Eu acho que é coisa que o cara não tem o que fazer, é mente vazia. Mente vazia não presta. Então, Cérebro, né? Tá. Mas se você para o processo da mente e o cérebro é inundado por intuições ou outras coisas, a mente está desligada. Aquele negócio que eu falei, chegou em casa, em vez de pegar o teu Facebook, aquelas coisas todinhas lá, dá uma meia horinha de descanso. Quando você está... Relaxa. É bom. Mário, hoje eu sou aposentado, então eu posso falar hoje, tá? Quando eu trabalhava, eu era mais ou menos nem você, tremendamente ligado. Tá? Chegou um dia que eu cansei. Tá? Melhor coisa que tem no mundo, sabe o que é? Falar a verdade, tá? É não fazer nada e depois ir descansar. Coisa boa, não fazer nada e depois vai descansar. Mas, mestre, isso daí é uma posição na qual a pessoa se prepara para isso. Porque não tem como. O cara parou, cansou. Tem certeza, Mário? Se você parou, se a pessoa parou, se realmente um cara que é muito ligado, para, ele tem um infarto, ele vai embora rapidinho. Vai rapidinho. Tá? Ele não preparou para a parada. Mas prepara. Mas quando é que você vai começar a tua preparação? Tem gente que não tem nem paciência de fazer uma aula de yoga, porque acha que é parado, não consegue. Yoga, você fala Hatha Yoga, né? Das posturas. Fazer as práticas, acha que é parado, chato. Tem gente que acha isso. Não, a Hatha Yoga ela não é parada. A Hatha Yoga é postura, aquelas posições, né? Mesmo assim, não. Você quer fazer corrida, quer coisas... Mais rápida, né? É verdade. É isso aí. Então, o que é isso? Isso é o jeito que o ego tem
para te obrigar a ficar sob o domínio dele. Plugado direto. Então, gente, 15 minutinhos, 30 minutinhos por dia. Lembra a técnica? A boa técnica? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Vem um pensamento. Quem é que está pensando? Quem sou eu? Quem sou eu? Se você fizer isso aqui, simplesmente isso. Enquanto você está no quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, você não consegue pensar. Isso aqui é uma forma de enganar o cérebro, de enganar a mente. Mas funciona. Ou a respiração. Ou a respiração. Quando você observa a tua respiração, ou você observa a tua respiração, ou você pensa. Se você consegue ficar só observando a respiração, você não consegue pensar. São técnicas, são brincadeiras que os mestres criam, é para nos enrolar, para nos enganar, para parar de pensar. Então, parar de pensar é a chave. É a chave. Claro que tem hora que você tem que pensar, óbvio, não tem jeito. Está trabalhando, você está lá na equacional lá trabalhando, tem que pensar, você é pago para isso. Tá? Mas não dá, gente. Dá um sosseguinho, dá um sossego. Eu tenho a certeza absoluta, fazendo isso aí, a alma agradece. E como ela agradece quando você dá um tempinho. Faz. Você principalmente, Mário, você é muito ligado, muito ligado. Então tem que desligar, pelo menos um pouquinho. Mário, de novo, não dói, pode fazer. Não dói. Tá? Então, se essas palavras acham uma resposta na tua alma aqui, ó, que você está sendo atraído, fique certo que o que é seu virá às suas mãos, que você está caminhando na vereda. Né? Então procure essa luz e ela virá. Para ela vir, você tem que ser digno dela. Tem que ser digno dela. Não deixe essa chama se extinguir, cuide dela, nutre, faz. Tá? Leia assuntos espirituais, mas leia com a alma. Medite com a alma, mergulhe. Faça a prática. Essa outra aí também, volta aí, mestre, essa aí é forte também. A segunda estrofe. Fique certo que o que é seu virá à sua mão. Ele vem. Ele vem. Por que você vem? Porque assim como o Buda tinha uma luz dentro dele que levou ele a se tornar um Buda, essa mesma luz tem dentro de você. Então nós somos que nem boi que vai levando para o curral. Nós vamos sendo levados. Vamos sendo levados. Quanto tempo, apesar de você ter essa restrição toda, quanto tempo que você insiste nesses cursos, tanto aqui lá quanto com máfia, que você gosta de fazer os cursos lá também? Né? Para que você está fazendo isso? Você está sendo conduzido. Está simplesmente sendo conduzido. Tu vai levar sim. Então, acredite nessa chama, não deixa ela realmente apagar. Ela vai vir. Se ela vai virar daqui 10 anos, ou daqui 10 vidas, ou agora, depende de cada um de nós. Posso mudar? Só um minutinho, né? Você não tem apostila, Mário? Não recebi, eu ia te passar um e-mail e não deu tempo. Procure. Depois você volta. Procura ela. Depois você volta. Aqui é um conhecimento, esse aqui é do próprio Luz no Quem. Tem 3 verdades absolutas que não podem ser perdidas, mas tem que ficar em silêncio, para que essas verdades sejam proclamadas. Essa verdade é a alma do homem imortal. Imortal. Como você é alma, então tu é imortal. Tá? Seu futuro é algo de esplendor sem limites. Outra verdade, o princípio que dá a vida mora em nós e fora de nós. É imortal, benéfico, não é ouvido, não é visto, não é aprendido pelo olfato, nem pode ser percebido pelo homem desejoso de perceber. Então, se você tem desejo de encontrar o Atma, isso é o ego. É o ego. Você tem que fazer o caminho pelo caminho. Se você faz o caminho com algum objetivo, é o ego. Não tem objetivo nenhum. Cada homem é o teu próprio legislador.
dispensador de glória ou das trevas para si próprio, é o decretador da vida, recompensa e punição. São 3 verdades que a gente tem que sempre parar. A alma é imortal, o princípio está em nós e está em fora de nós, que esse mesmo princípio está em você, está em você, está em você. Está em todos. Tá? E nós somos o legislador de nossas próprias vidas. Tá? Isso aqui são os nossos pensamentos. O que tu pensa é o que tu é. Karma é pensamento, tá? Mário é resultado do que você foi antes. O resultado está aqui. Mário daqui a 10 anos, ou daqui a outra vida, é o resultado que pensa agora. Então, gente, poder do pensamento. Não o poder do pensamento como a gente vê nos livros de autoajuda aí, que só pega o poder do pensamento para bens materiais. Poder do pensamento positivo, tem um monte de obras aí que é para usar o pensamento para você conquistar o mundo. Isso aí é fria. Mas o pensamento, usar o poder do pensamento, é através dele que tu chega a Deus. Então, para chegar a Deus, tu tem que pensar em Deus direto. Deus tem que ser o plano de fundo em tudo que você está fazendo. Tudo que você está fazendo. Não está fazendo nada, volta para Deus. Em vez de pensar no Corinthians. Está pensando. Vamos pensar grande, né? Pensar grande. Então é isso aí. Então, isso você falou é uma grande verdade. Pense alto. Pense, eu sou, aquele mantra lá, eu sou perfeito. Eu sou perfeito. Acredite que tu é perfeito. Que você é imperfeito, é o teu lado em evolução. É o lado alma. Está em crescimento. Mas você tem um outro lado, que é o teu lado consciência, e esse lado é perfeito. Perfeito. Em qual que você vai sintonizar? No teu lado imperfeito ou no teu lado perfeito? A escolha é tua. Esse é o livre-arbítrio que você tem. Esse é o livre-arbítrio que você tem. O trabalho é o mesmo, né? Pensar pequeno, pensar grande. Então, você vai alimentar o cachorro preto ou o cachorro branco, você que escolhe. Então essas verdades a vida, são simples com a mente dos mais simples do homem. Alimentar e com ela os famintos. Essas 3 verdades aqui. Segunda parte do No Caminho começa desse jeito. Vamos parar por aqui, que são 9h25, não vale a pena começar essa parte aqui agora, que é a parte que nós vamos começar a falar para quem atravessou o caminho. A gente fica para semana que vem encerrar esse processo então. Lembrem-se, todo homem é o teu próprio legislador. Não existe esse negócio que para chegar no céu tu depende de São Pedro, tá? Só de você. Só de você. Tá? E esse ser está aqui dentro. Está aqui dentro. Quando tu sintonizar nele efetivamente, não existe nem pecado, não existe mais. Simplesmente não existe. A alma está experimentando o mundo. Como o mundo é, como se diz, é brincadeira, então experimente à vontade. Enquanto não tem consciência disso, experimentar dói. Dói. Muito boa noite.